5 instrumentos que você pode usar aí na avaliação neuropsicopedagógica. Bom, lembrando que são instrumentos que vão avaliar as funções cognitivas que estão relacionadas ao processo de aprendizagem, e isso é muito importante. Bom, então assim, os instrumentos que eu escolhi aqui, é só esses que você precisa ter? Não, é claro que não. Mas esses em especial que eu trouxe, eu gosto de sempre mostrá-los, porque às vezes a gente tá começando e aí a gente não tem assim, tanto, né, pra pagar várias licenças de várias áreas. Então eu gosto de trazer esses testes, que esses aqui vocês vão comprar e não tem que pagar licença nunca mais, tá? Eles vão ser seus, são instrumentos de avaliação. Bom, e eu gosto de começar então com a Torre de Londres. A Torre de Londres, ela é um excelente instrumento para avaliar as funções executivas. Então, esse instrumento aqui, ele é muito bom. Ele tem as cartinhas, eu acho que até não peguei aqui, gente. Acabei me atrapalhando, mas ele tem as cartinhas que você tem que ter aqui sempre a posição inicial, e aí você tem uma quantidade X de movimentos para realizar para colocar essas pecinhas na posição correta, ó, veja só. Então, super primeiro instrumento que eu quero deixar recomendado para vocês aqui de avaliação neuropsicopedagógica, Torre de Londres. Ela é um excelente instrumento. Eu adoro as torres, já falei pra vocês, né? Adoro as torres. Então, a Torre de Londres é uma das minhas queridinhas. Outro instrumento é outra torre, tá, gente? Que eu quero trazer pra vocês, que esse aqui não pode faltar. Se você não comprar a Torre de Londres, não tem problema. Mas esse aqui não pode faltar. Por quê? Essa aqui é a outra torre que eu falo pra vocês que eu gosto, a Torre de Hanoi. E o que acontece com a Torre de Hanoi? Ela é um excelente instrumento de avaliação, mas ela é um coringa. Você também pode usar ela na intervenção, porque ela não tem limite de aplicação. Então, quanto mais peças você dá para o seu paciente, para o seu aprendente, maior vai ser o nível de dificuldade para ele mover essa torre aqui. Então, segundo top instrumento aí, não sei porque eu não coloquei ele em primeiro, né? Porque ele é coringa tanto de avaliação quanto de intervenção, é a Torre de Hanoi. Ela tem uma função matemática, gente. Então, além de trabalhar o viso construtivo, além de trabalhar as funções executivas como planejamento estratégico, ali, o planejamento, a flexibilidade cognitiva, vai trabalhar também o controle inibitório, trabalha muito essa torre aqui, vai trabalhar também a habilidade matemática. Vai trabalhar a habilidade matemática. Porque diferente da Torre de Londres, onde o cartãozinho te dá a posição e já te dá o número de movimentos que você pode fazer, essa aqui não. Essa aqui você vai calculando o número de movimentos que você pode fazer, tá bom? Então, é muito legal para trabalhar com sujeitos com descalculia, com TDAH, é um instrumento excelente. Amo Torre de Hanoi. Bom, deixando as torres de lado, né, no nosso momento aqui de instrumentos de avaliação neuropsicopedagógicos, né, eu quero trazer agora esse aqui, que é o cubos de Corsi, Corsi, como você queira chamar. Então, os cubos de Corsi, ele também é um excelente instrumento de avaliação, tá bom? Você tem aqui, ó, pode ver, tem os cubinhos, todos eles são numerados. Essa parte aqui fica virada pra você, tá bom? Que é, essa parte aqui fica virada pra você, que são os números, tá? E para o seu aprendente vai ficar assim, ó. Não vai aparecer os números dos blocos aqui. Tem gente que chama também, ele também era chamado de blocos de Corsi, mas depois que ele foi validado aqui pela Conselho de Psicologia, né, teve várias aplicações dele, vocês encontram muito nas literaturas de artigo científico, tá? Bom, ele passou a se chamar oficialmente, tá? Cubos de Corsi, cubos de Corsi. Então, essa parte fica para aprendente. Você tem já uma sequência, né, desses números aqui para você tocar. Então, você vai tocar, né, o cubo na sequência que você tem e o seu aprendente precisa repetir o toque. Então, você vai anotar, por isso que tem os números aqui para você. Tanto para você saber quais você tem que fazer a sequência, para você ver se o seu aprendente quais que ele tá tocando também, para depois você fazer a análise.
E o que é muito legal disso aqui, você trabalha toda essa parte visoespacial, visoconstrutiva, memória de trabalho, atenção, tá? E se você der uma complexidade aí, colocar uma venda no seu aprendente, manipular a mão dele para tocar nos cubos e ele fizer, né, vendado, ainda vai estar trabalhando memória espacial. Claro que esse já é um nível muito mais complexo, mas eu amo esse instrumento por conta da versatilidade dele. Você trabalha N habilidades e ele é um instrumento muito legal, tá bom? Bom, já foram quantos? 3. Vamos para o quarto instrumento. Vamos lá. Gosto muito deste que chama... esse aqui foi eu que montei, tá, gente? Por que eu gosto de trazer ele? Porque você mesmo pode montar, tá bom? Deixa eu tentar tirar a folha aqui. Fazendo arte. Que é o teste de Tolkien, tá bom? Esse aqui é minha corretivo que eu montei a partir de muitos estudos aí em artigos científicos debruçados, muitas horas. Então, esse material aqui é do método Karen Denise. Bom, vamos lá. Teste de Tolkien. Você tem círculos, quadrados grandes e círculos e quadrados pequenos, né? Você tem aí, são 5 cores, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 6 cores, e aí você também encontra na literatura, gente, você pode montar, tá bom? Eu montei de EVA, o original dele, ele vem em madeirinha, em MDF, tá? Eu montei em EVA, e você vai colocando, alinhando as fileirinhas ali de acordo com a instrução, e você vai trabalhar a nomeação de cores e palavras. Então, mesma coisa, além de trabalhar toda a parte visoespacial, a visoconstrução, você vai trabalhar a linguagem e a compreensão, que é a nomeação das cores, das palavras e das formas. Porque se eu falar lá, toque um quadrado branco grande, ele vai ter que ver qual é o quadrado branco grande. Toque um quadrado branco pequeno, ele tem que tocar o quadrado branco pequeno. Ou, por exemplo, toque o círculo preto. Toque o círculo preto pequeno. Toque o círculo preto grande. E assim vai esse teste também. É um teste muito legal. E por que eu gosto de trazer ele? Primeiro, porque ele é muito versátil. Também dá para trabalhar diversas atividades. E vocês também conseguem montar esse material. Porque os outros é mais difícil. Esse aqui dá para montar. Eu vou fazer um tutorialzinho para vocês montarem um exemplo como vocês podem montar a torre de Hanoi. Mas esse aqui é o mais simples de todos que vocês podem montar com EVA, ó, EVA. Eu gosto de trabalhar com EVA. Vamos lá. E eu ponho a minha sequência aqui, gente. Olha, só pra vocês verem. A sequência que eu ponho é, primeiro, quadrados, daí começa com verde, daí vai o branco, não, vermelho, verde, não, é verde, branco, vermelho. Enfim, eu tenho uma sequência lógica que já tá na caixinha aqui, que eu mesma montei. 4 já foram? Agora, o último que também você pode fazer em casa, gente, é o teste Stroop. Pode trabalhar com blocos lógicos? Claro, mas blocos lógicos, eles são instrumentos de avaliação. Aí, para você trabalhar aliás, de intervenção. Para você trabalhar com avaliação, você precisa ter um instrumento corretivo. Qual é a análise? Qual é o critério que você está avaliando? Todos esses instrumentos aqui que eu estou mostrando para vocês, o instrumento corretivo vocês encontram em artigos científicos, tá? Vocês vão lá, buscam lá na base de dados do Cielo, estudem os artigos científicos e vocês podem montar. Por exemplo, eu montei os meus, tá? E aí, como eu montei, eu com o meu estudo, né, com todos esses artigos que eu li, analisei, montei o meu teste corretivo. Esse material aqui faz parte do método Karen Denise, por isso só tá disponível lá no treinamento autoridade, tá? Mas você pode procurar aí os artigos científicos na base de dados do Cielo e montar os seus testes corretivos, tá bom? E aí você compra só um instrumento, porque ele não vem com correção, gente. E o último instrumento é o Stroop, tá? Também você vai encontrar na literatura. Ele também vai trabalhar a atenção, memória de trabalho, a linguagem, vai trabalhar visoconstrução, visopercepção, um monte de coisas, tá bom?
Você tem aí um cartão com cores, eu tinha esquecido de trazer, né, gente? Hoje eu trouxe. Um cartão com cores, ó. Amarelo, com a cor amarela. Azul, com a cor azul, né? A palavra escrita na mesma cor que nós reconhecemos, tá bom? O roxo aqui ficou meio desfocado, mas é a luz, tá, gente? Mas tá roxo aqui. Aí, você vai para a tabelinha invertida. Então, você tem duas tabelas para trabalhar. Essa outra tabelinha invertida aqui, você tem a escrita, né, a palavra, o grafema, escrito com cor diferente. E aí você pode também fazer vários testes. Vocês encontram os exemplos em artigos científicos, tá bom? Então, é muito legal para você aplicar. Como eu falei, tá trabalhando linguagem, percepção, atenção, controle inibitório, a compreensão, né, o letramento, né, a leitura, tá trabalhando também a compreensão, o reconhecimento de cores e palavras. 5 testes de avaliação. Você sabia que você podia ter teste de avaliação sem ter que pagar mensalidade, anuidade, licença? Então, estes testes aqui são livres de licença, são maravilhosos, eu indico que vocês tenham aí. Mas eu trouxe mais um, que é um bônus aí, porque o pessoal tá brigando comigo que eu falo muito da área clínica, mas é porque eu sou neuropsicopedagoga clínica e a gente tem que falar daquilo, a gente acaba puxando a sardinha pro nosso lado, né, gente? Mas quero trazer um teste aqui que, embora ele tenha direitos autorais, seja licenciado, ele é um teste muito, muito, muito baratinho, que é um pré-requisito da alfabetização, que é o IAR, tá? Que é o instrumento de avaliação do repertório básico para a alfabetização. E o que eu gosto neste teste? Eu, particularmente, quase não aplico ele na clínica, no atendimento clínico, mas eu indiquei este teste para os meus supervisionados, né, de neuropsicopedagogia institucional. Por quê? Porque ele é um teste que você pode aplicar tanto de maneira individual quanto no coletivo. Então, este teste aqui, ele é ideal para você fazer aquela triagem lá no neuropsicopedagogia institucional. Porque lembrem-se que o neuropsicopedagogo institucional, ele não aplica esta avaliação. Ele vai fazer apenas uma triagem, ele vai fazer observação, triagem e intervenção. Então, este teste aqui, lembra quando vocês me perguntaram o que fazer na primeira sessão, com grupos lá, com neuropsicopedagogia institucional? Então, eu gosto de fazer uma sondagem. E uma sondagem bem fundamentada, eu gosto de orientar, né, os meus supervisionados a trabalharem com este teste aqui, com o IAR. São 2 caderninhos, eu tô só com um caderninho de aplicador, tá? Eu não peguei nenhum caderninho do manual do entrevistado, mas você pode fazer isso aqui numa lousa, você pode fazer de forma oral. Então, ele é muito legal porque ele vem até aqui com o requisito aqui, ó, para você colocar o nome dos teus pacientes, dos teus aprendentes, né? Para você trabalhar, então, na neuropsicopedagogia institucional. E agora vocês não podem mais brigar comigo, que eu só falo da neuropsicopedagogia clínica. Então, o IAR foi um teste, um instrumento bônus aqui. Pode usar na clínica? Pode sim, tá? Ele tem aqui uma orientação, deixa eu até mostrar pra você, ó. Procedimentos para aplicação individual. Mas o objetivo deste testezinho aqui, deste instrumento, é você trabalhar com grupos. Então, o que melhor do que esse material para você fazer aquela triagem do neuropsicopedagogo institucional. E aí, pessoal, boas essas dicas, né? Quase dica de mentoria, esses minutos com a NeuroPP.